a elite financeira, ela não tem a lealdade nacional que a elite industrial tinha, por seus próprios interesses. Né? Na persecução dos seus próprios interesses, né? Os industriais tinham interesse, né, em condições sociais do mercado nacional a longo prazo. Né? A elite financeira não tem isso. Né? Ou seja, ela pode investir o seu lucro em outro mercado. Né? Pouco, quer dizer, é pouco caso para esses investidores que o Brasil entre numa crise de 20, 30, 50 anos, mais miséria ainda, etc, etc. Quer dizer, eles podem só simplesmente mudar de país, quer dizer, fazer a rapina via juro, que é uma rapina nova, invisível para as pessoas ainda, que o debate político tem que torná-lo visível, é isso, né? As pessoas não sabem como elas são exploradas a partir dessa nova fase do capitalismo, e isso conta extremamente. Né? Essa elite financeira, ela fica numa posição de chantagear o Estado. Esse é o ponto mais importante. Ou seja, se você não cumprir as tais e tais e tais demandas, eu posso investir em outro lugar, etc, etc. Né? Nisso aí, nós temos uma transformação fundamental, estrutural da forma do Estado e da forma de como a política é exercida. Né? Passa-se de um Estado fiscal que cobra impostos e, a partir disso, ela pode, enfim, cumprir as suas funções sociais e políticas, para o Estado devedor. Né? O que é esse ajuste fiscal? Né? Quer dizer, é uma piada até. Né? Quer dizer, quando você monta ajuste fiscal em nome para você cortar saúde e educação do povo, né? Quando a raiz da crise fiscal, ela tem que ser procurada em quê? Né? O Estado deixa de poder cobrar impostos dos muito ricos. Esse é o ponto. Né? Quem arca em 53% com a carga fiscal do Estado brasileiro são as pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Né? E a Fiesp botava o pato lá, dizendo que ia pagar o pato, etc. Quem paga o pato é o pobre entre nós. Não é isso? A crise fiscal, ela nasce quando, se você não cobra, quer dizer, e não cobra também porque existe o quê? Existe uma compra da política, uma compra do parlamento, em grande medida, obviamente, não é ele inteiro, por parte desses interesses. Existe o quê? Existe uma rearticulação da forma como a política passa a ser conduzida entre nós, que implica desprestígio do parlamento, que implica que os jornais e a imprensa passam a decidir as grandes questões políticas e que o parlamento passa a ser uma instância de retificação apenas. E imprensa essa que é controlada pelo capital financeiro. Todas as questões que têm a ver com questões econômicas são analisadas, em 90% do caso, por analistas econômicos pagos direto ou indiretamente pelo mercado financeiro. Essa é a nossa esfera pública. Não? Quer dizer, isso faz com que os temas já sejam discutidos pela imprensa e cheguem aqui para vocês ratificarem ou não. É retirado dessa instância aqui a possibilidade de discussão, debate, etc, etc. Isso é uma forma de quê? De captura, né, da política, da função da política pelo capital financeiro. Se a gente não compreende isso, a gente não compreende todo o contexto e pressuposto do que nós estamos discutindo aqui hoje. A nova forma de expoliação e drenagem de recursos instaurada pelo capital financeiro também é distinta de antes. Né? Quer dizer, não é só a mais-valia, etc, etc. Você tem o quê? Você tem, pelo mecanismo da dívida pública, se você não cobra os ricos, né? Se você não cobra os ridículos, se não passa os ridículos 0,38% da CPMF, né? Entende? O que é que você tem que fazer? Você tem que emprestar, você tem que pedir emprestado. Porque esses ricos, né, houve um processo de concentração de riquezas incrível, né? Esses ricos detêm toda a riqueza e o Estado, para cumprir agora as suas funções, não pode mais fazê-lo cobrando imposto, então ele tem que pedir emprestado desses mesmos ricos que deveriam ter pago imposto. Esse é o ponto. Né? A crise fiscal é isso. Né? O não dito da crise fiscal é isso. Né?
A fraude, a mentira da crise fiscal é você negar e tornar esse ponto invisível. Né? Quando você passa a ter que pedir emprestado dos muito ricos para cumprir as funções básicas que o Estado tem que cumprir, né? Quer dizer, você faz isso o quê? Quer dizer, não só o cara não paga imposto, né? Mas ele empresta esse dinheiro aos juros mais altos do planeta, quer dizer, tudo que a Laura já nos explicou aqui de forma brilhante, etc. Selic, etc. Mil formas, quer dizer, isso funciona como? Isso funciona como uma forma de que, né, a nova forma de dominação econômica, né, mancomunada, com formas, quer dizer, com transformações estruturais da esfera pública e da própria captura do sistema político pelo mercado financeiro, é o que está acontecendo aqui. Não? As pessoas, né, esses caras deixaram aqui um mandato para vocês. Olha, eu decidi isso, claro, dizendo, houve gente que disse que isso aí ia ser bom para os muito pobres. Quer dizer, a disfarçatez é incrível, a fraude, né, a mentira, ela ganha furos, porque, por exemplo, ela tem os espaços onde isso, ela domina, controla, monopoliza os instantes de fala via imprensa, etc, etc. Esse é o ponto de aonde nós estamos chegando e por que nós estamos examinando essa proposta aqui. A nova forma de extração do excedente econômico é que muda. Né? E ela vai mudar como? Não só no sentido empresário-trabalhador, que sempre existiu, mas ela vai ser agora montada a partir do mecanismo da dívida pública, ou seja, via imposto que o povo e o mais pobre paga e que vai para o bolso dos mais ricos, que deveriam pagar imposto e não pagam. Esse é o ponto. Nós estamos aqui tocando, né, sobre o fato de que, como um país de 200 milhões de pessoas, que a quem esse Estado deve servir, os senhores foram eleitos por ele, né, mas quem manda nesse país são 10, 20 mil famílias estrangeiras e nacionais, né, que controlam, né, a forma como as questões são percebidas, a forma como o sistema diz o que o sistema político pode ou não decidir, etc, etc. Né? Nós temos, no fundo, aqui o quê? Duas formas de soberania que estão em jogo aqui. Né? Uma que lida com os 200 milhões, que vão ser sufocados aqui, né? Se essa PEC passar, né? Em nome de quê? Em nome dessa outra soberania, né? Que não é eleita, etc., mas que comprou. Não? Quer dizer, o dinheiro consegue comprar as outras elites, ou seja, o dinheiro ele domina o mundo, mas ele não domina de modo direto, né? Ele precisa convencer essas pessoas de que, por exemplo, esse assalto aos bolsos delas é justo, é feito para combater a inflação, é feito por todas essas formas que foram aqui desmontadas pela Laura bastante bem. Né?